ela anda junto, é par e passo com neuroanatomia, e a partir do próprio trimestre não, né? Então nós temos uma divisão aí substancial da matéria. O que a gente for ver em neuroanato, já estamos vendo, inclusive, primeira turma que está tendo tronco cefálico que teve hoje, né? Da aula das 10 ao meio-dia, eu tenho tronco encefálico, tenho mesencéfalo e ponte, foi bem legal, né? Foi bem produtivo, então não vai ter nada a ver com as vias neurais, das quais quase nada a ver com as vias neurais desse segundo bimestre de neurofísica. Vamos começar? Vamos gravar, quem vai gravar e vamos embora lá. Pessoal, vamos falar um pouco sobre a formação celular, distribuição celular, as camadas celulares do córtex, as ações de células gliais e neurônios, os fluxos anterógrado e retrógrado neuronal. Primeira coisa que a gente tem que entender é que essa massa encefálica é dividida em cinzenta e massa branca. A massa cinzenta recobre a parte mais externa encefálica, é o que a gente conhece como córtex, é uma massa ativa, uma massa funcional, formada por um conjunto de corpos de neurônios, ou seja, toda a região cortical é cinzenta, e os neurônios axonais, ou seja, os axônios dos neurônios, eles são o quê? Eles são projetados para a região interna da massa telencefálica. Então, o conjunto de corpos de neurônios se vê disposto na região cortical externa. E os prolongamentos axonais esses prolongamentos são demonstrados na lousa ilustrativamente como a área branca. Isso não significa que dentro da área branca não possa ter quem? Conjuntos de corpos de neurônios, que são ilhas cinzentas dentro da massa branca. Algumas dessas ilhas, inclusive, foram detectadas e suas funções foram detalhadas em neuroanatomia, como, por exemplo, o putame, o lobopardo interno, o lobopardo externo, o núcleo caudado, o caudo do núcleo caudado, a cabeça do núcleo caudado, né? Então, vale lembrar que os núcleos da base, que vocês viram, os núcleos basais, nada mais são do que conjuntos de corpos de neurônios dentro da massa branca mielinizada. Sabendo disso, é claro que a gente tem que entender quais são as camadas desse córtex, quais são as camadas celulares corticais e suas funções, bem como a estrutura celular de cada camada dessa. Então, se eu pegar um pedacinho do córtex aqui, é aquela brincadeira que a gente sempre faz, se eu ampliar esse córtex no microscópio do Ayrton, eu terei o quê? 6 camadas celulares. A primeira camada celular, esses neurônios são neurônios que têm uma projeção lateral dendrítica e axonal. Esses neurônios são achatados, o corpo celular é achatado, e neurônios que conferem, que trazem consigo a funcionalidade associativa. Então eu tenho neurônios ali da camada chamada de camada molecular, e essa camada molecular é uma camada funcional associativa. Veja só, eu tenho uma camada associativa e de célula molecular. Esses neurônios trafegam informação lateralmente. Não são neurônios de cunho descendente e também não são neurônios de cunho ascendente, aferente. Não são de via motora e tampouco de via sensitiva. São de via associativa. Então trafegam informação associativa de lóbulo para lóbulo, de giro para giro. Normalmente esses neurônios, eles têm fluxo não só anterógrado, mas têm fluxo anterógrado e retrógrado. É uma via de mão dupla. Eu consigo trafegar informação, por exemplo, de lóbulo frontal para occipital e vice-versa. Informação de lóbulo occipital para lóbulo frontal também. Essas vias associativas são muito importantes. Detalhe importante também é saber quais são as estruturas que fazem parte de uma via associativa dessa. Por exemplo, a cápsula extrema. Lembra a sequência que nós tínhamos? Cápsula interna, cápsula externa e cápsula extrema. A cápsula extrema é um exemplo de via associativa interglobar. Tá? Então, a cápsula extrema, veja, a cápsula extrema é um exemplo clássico de via associativa neural, que vai levar informação, por exemplo, ou seja, do frontal para o occipital e do occipital para o frontal. Então, primeira camada, camada de associação. Não só a cápsula extrema. Se vocês forem observar em uma tratografia, que é um exemplo neural funcional, de exame neural funcional, em uma tratografia, vocês têm a possibilidade de identificar vias chamadas de vias curtas, ou vias curtas chamadas de vias em U. Essas vias curtas em U, elas levam informação, por exemplo, do giro pré-central da área motora, do homúnculo motor da área 4 de Brodmann, elas levam para a área suplementar motora, para a área de giro frontal superior, médio e inferior. São vias bem curtas mesmo, de neurônios ali com suas projeções axonais curtas, que não deixam de ser o quê? Neurônios associativos. Eles não têm caráter motor
nem sensitivo ascendente. O tráfego de informações é um tráfego de informações paralelo. Isso se faz na porção mais superior cortical. Então a nossa porção mais superior cortical, a nossa camadinha, a nossa casquinha desse Kinder Ovo é feita de camada associativa. Mas não é a única camada, essa é a primeira delas, onde esses neurônios são mais achatados aqui. Segunda camada, eu já tenho um corpo celular mais clássico, como aquele que se apresenta em figura de livro, onde eu tenho um corpo estrelado, axonal, dendritos projetados, um axônio também nesse sentido. Essa camada, essa segunda camada é chamada de camada o quê? Quem lembra? Granular superficial. A camada granular superficial, ela passa a ser uma camada de acepção, uma camada de recebimento de informação sonestésica no córtex, onde você recebe, onde o córtex recebe, por conseguinte, recebe tato, pressão, vibração, estiramento, temperatura, dor, todas as sensações que são captadas pelos corpúsculos periféricos do nosso corpo, elas ascendem para a região cortical e chegam nessa última sinapse através do quê? De camada granular superficial. Então a minha camada granular superficial é uma camada o quê? Sensitiva, uma camada somestésica. Então essa camada somestésica, ela é encontrada onde? Onde vocês acham que há uma maior espessura da segunda camada? É óbvio que é no giro pós-central ou também na área suplementar somestésica, em parietal superior e inferior. Então a área onde eu encontro uma espessura maior de camada sensitiva é a área o quê? É a área pós-central e a área sensitiva suplementar, ok? Então na área pós-central e sensitiva suplementar, ou seja, nas áreas 1, 2, 3 de Brodmann, que são as áreas somestésicas, e na área parietal superior e inferior, é onde eu encontro uma espessura de camada somestésica maior de células granulares superficiais. Então vamos colocar aqui, é o parietal superior barra parietal inferior. Então nós temos uma primeira camada que é bem associativa, que traz consigo essas funções, uma segunda camada que é bem sensitiva, bem somestésica, interpretativa, que são das células granulares. Terceira camada, se eu já falei de associação, e se eu já falei de sensibilidade, resta falar de motricidade. Aí as células são bem mais clássicas mesmo, os neurônios são bem bonitinhos, como realmente os de figura de livro, mais do que a camada somestésica. Os prolongamentos axonais são maiores, essa camada já não é uma camada sensitiva, essa já passa a ser uma camada motora, chamada de camada piramidal. Olha que importante o nome da camada piramidal, por ser uma camada motora. Piramidal, quem daí não lembra da via piramidal, né? A via piramidal é uma via motora, é uma via de projeção, projeta informação de motricidade do córtex para o corpo. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem essa via chamada de piramidal, bem de sair também, saúde, porque as células piramidais, elas são células descendentes. Então, a produção de informação motora e o envio dessas informações motoras pela camada piramidal. Agora, fica fácil de fazer a decifração. Se a camada sensitiva ficava no giro pós-central, a camada motora fica no giro o quê? Pré-central, na área motora suplementar. Então vamos colocar lá áreas nas quais eu tenho uma espessura maior, onde há uma espessura e contingente celular em maior número, numericamente, é o que? Na região pré-central. Além da região pré-central, na área motora suplementar, que corresponde ao que? Aos giros frontal superior, frontal médio e frontal inferior. Sendo assim, nós temos as nossas três primeiras camadas. Repito, primeira camada granular, fluxo retrógrado e anterógrado, informações que são trocadas entre lobos e giros, tá? Informações de refino para a sensibilidade e refino para a motricidade. Segunda camada, camada granular, onde os neurônios já têm um outro jeitão, um outro morfos, uma outra morfologia, com prolongamento axonal, camada sensitiva, vai receber da periferia esses sinais de tato, pressão, vibração, estiramento, temperatura e dor. Essas áreas que contêm uma espessura dessa camada maior são áreas localizadas na área 4 de Brodmann, na áreas 1, 2 e 3 de Brodmann, sensitivas, e
superior e inferior. Já a terceira camada, agora sim motora, área 4 de Brodmann, no giro pré-central e também na área motora suplementar. Tá? Então, cada qual área cerebral tem todas as células que serão citadas, mas elas têm quantidades diferentes para cada área e espessuras diferentes para cada área que contemplam. Quarta camada e quinta camadas, as células são replicadas. Enquanto elas eram superficiais, eu passo a ter uma mesma característica celular, veja, só que eu tenho uma camada mais profunda. Então a quarta camada é uma camada granular profunda. Se replica a questão de sensitivo e se replica a região de ser pós-central, de ser sensitivo suplementar, de ser a área parietal superior / inferior. A quinta camada já é replicada de qual camada? Da terceira camada. Então eu tenho um neurônio bem clássico, um prolongamento axonal bonito aqui, tá? É a camada o quê? Piramidal profunda, que é uma camada mais uma vez replicada de um ponto de vista funcional, uma camada motora, que traz o quê? Traz características de alocação e espessura em quais regiões? No giro pré-central, mais uma vez, a área motora suplementar, giro frontal superior, giro frontal médio e giro frontal inferior. São as primeiras camadas. E a sexta camada são células neuronais chamadas de que preenchem a camada chamada de camada de transição. E essa camada de transição é motora / sensitiva. Essa camada de transição, numericamente, por contingente celular, ela tem a mesma, ou basicamente a mesma quantidade de células por área em toda a extensão do córtex. Então não dá para dizer, olha, minha camada de transição celular ela é mais espessa no temporal, ou ela é mais espessa na ínsula, ou ela é mais espessa. Não, a camada de transição ela é equitativa e igualitária para quase todas as camadas corticais ali. Tudo bem? Ela é sensitiva / motora, motora / sensitiva. Essas são as características dessas células. Então vale lembrar então que algumas delas vão receber, algumas camadas receberão informação e outras dessas camadas descendentes enviarão informação e outras delas vão transitar informação entre lobos e giros. Alguma dúvida? Acho que não, ficou claro e básico aqui. Agora, com relação às células gliais, eu também acho que vocês já sabem, as prostofibrosos, as prostoplasmático, micróglio, oligodendrócito, não precisa falar ou precisa? Por favor, fala. Então vamos falar. Esses neurônios, eles preenchem boa parte da massa encefálica, mas nem toda ela, né? Por que nem toda ela? Porque para cada neurônio desse aqui, para cada neurônio, eu tenho 50 células gliais. 50 células da glia. Então a proporção é essa. Para cada célula neuronal, eu tenho 50 células gliais. Quem são as células gliais? As que eu comentei e vou falar agora. Eu tenho 4 células da glia. Eu tenho uma célula chamada microglia ou micróglia. Eu tenho uma célula chamada de oligodendrócito. Eu tenho uma célula chamada de astrócito fibroso. E eu tenho uma célula chamada de astrócito protoplasmático. Diferença entre elas: a micróglia é um lixeiro biológico do sistema nervoso central, é uma célula que promove fagocitose, tá? É um fagócito do sistema nervoso central. Morfologicamente, seu corpo celular é pequeno, mas os prolongamentos dendríticos são vastos, veja só. Então eu tenho uma célula bem cabeludinha com relação aqui aos prolongamentos dendríticos. O corpo celular pequeno e diversos prolongamentos dendríticos. Essa é a micróglia. Uma célula que para o sistema nervoso central, olha que interessante, para o sistema nervoso central, ela faz fagocitose. E para o sistema nervoso periférico, ela tem uma função importante, hein? Ela aumenta a sinalização da dor neuropática. É isso mesmo. Quando há um aprisionamento de um nervo, quando há um esmagamento de um nervo, por uma síndrome do túnel do carpo, uma síndrome do túnel do tarso, uma dor esquiática, uma esquiatalgia, né? Normalmente você tem aí a liberação de mediadores químicos que fazem com que eu tenha uma sinalização de dor neuropática e um aumento de micróglia ali. E
quanto mais célula microglial periférica, mais sinalização eu tenho da dor, mais sinalização de substâncias aí que são algogênicas para inervação, tá? Então, mais uma vez, a micróglia do sistema nervoso central fagocita material morto, necrótico, células mortas, e para o sistema nervoso periférico, a micróglia amplia o sinal doloroso neuropático, amplia a dor neuropática. Tem uma linha de pesquisa na USP, em Ribeirão Preto, pela medicina na USP, em que eles tentam modular a resposta microglial nas dores neuropáticas através de recursos como extratos vegetais, através de proloterapia, que são injeções meio que formuladas para redução da linhagem microglial periférica. Bem interessante essa linha aí. Pessoal, e aí eu tenho o oligodendrócito. O que é o oligodendrócito? Já é uma célula bem grande com relação ao corpo celular. É uma célula losangonal com projeções dendríticas aqui bem filamentares e pequenas. Esse é o oligodendrócito. Qual é a função do oligodendrócito? Ele está colado no axônio do neurônio. Ele é produtor de bainha de mielina. Então o oligodendrócito está colado no axônio do neurônio, coladinho ali e tal. E aí ele começa a produzir quem? Começa a produzir a bainha de mielina, a substância lipoproteica que vai revestir o neurônio. Então o oligodendrócito, ele é produtor de bainha de mielina, tá? Então o oligodendrócito é produtor de bainha de mielina, consequentemente, né, aumenta-se a velocidade da neurotransmissão. Astrócito fibroso e astrócito protoplasmático. O jeitão do corpo celular é basicamente idêntico de ambos. Eu tenho ali projeções dendríticas multilaterais, então eu tenho o corpo celular estrelado, projeções dendríticas multilaterais são iguais. A única diferença é a seguinte: para o astrócito fibroso eu tenho poucos dópodes, poucos pezinhos nessas projeções dendríticas, então ele é mais fibroso mesmo, com seus dendritos livres. E esses dendritos livres têm função de sustentação do parênquima encefálico, sustentação da massa neuronal. Funciona como o que a gente chama no inglês de scaffold, funciona como um andaime. Ele vai sustentando, como um andaime que gera uma massa tridimensional, tá? São 50 células gliais para cada neurônio, você imagina. Então quem forma a grande maioria da massa do seu encéfalo não é neurônio, é célula glial, tá? E esse astrócito fibroso, ele tem um caráter muito grande de sustentação, então ele sustenta bastante a massa encefálica, só que ele tem uma baixa capacidade de nutrição. Por quê? Porque ele está pouco envolvido com a participação de transferência de sangue do vaso para o neurônio. Então ele sustenta mais, mas nutre pouco. Por que ele nutre pouco? Porque tem poucos dópodes, tem poucos pezinhos de ligação do vaso sanguíneo para o neurônio. Tá? Já o astrócito protoplasmático não. Eu tenho projeções multilaterais, né? Só que eu tenho muitos dópodes, muitos pezinhos aqui. Mas para que, professor? Por que devo ter tantos dópodes desse jeito? Que são dotados do princípio de retirar sangue do vaso sanguíneo e transferir esse sangue para onde? E fazer a transferência sanguínea para, obviamente, o que a gente sabe aqui que é o neurônio. Tá? Então essa transferência sanguínea do vaso para o neurônio, quem faz é o astrócito protoplasmático. Nesse caso, a função de sustentação já é menor, não é? Então o astrócito protoplasmático, ele sustenta pouco e nutre muito. Então um tem boa sustentação e pouca nutrição, outro tem muita nutrição e pouca sustentação. Essas são basicamente as células gliais mais importantes do sistema nervoso central. Obviamente a gente tem as células ependimárias, né, produtoras do líquor cefalorraquiano, elas não vão entrar nessa seara. E o neurônio, né, as partes do neurônio ali que a gente bem conhece, dendrito, corpo celular, axônio, filamento terminal, bainha de mielina, ali tudo. Tá? Pessoal, alguma dúvida? Diga. Dópodes, tá? Tudo bem, pessoal? Basicamente é isso para a célula glial e para o neurônio e para as camadas celulares corticais. Depois disso a gente passou a ver o quê? O que vimos em neonato também. A distribuição em função de cada área lombar, a distribuição em função de cada área giral. Eu acho que aí está tranquilo também, né? Lembra do ponto de subdivisão, subdivisional aqui? Tá? O lobo frontal, o lobo parietal, o lobo temporal, o lobo
límbico aqui, tá? Depois o da ínsula e tudo mais. E as funções de cada um deles, que eu posso falar brevemente antes de chegar em tálamo, que eu acho que é talvez a revisão que vocês estejam necessitando e estejam esperando, tá? Então, falando rapidamente do frontal, 80% do lobo frontal é motor, e os 20% restantes também cuidam do quê? Os 20% restantes cuidam das emoções. Então, além do lobo límbico, o lobo frontal também tem ali um arquivamento emocional. Eu passo por uma peneira emocional nos lobos frontais, tá? Agora, do ponto de vista motor, eu tenho o MIP. Eu motivo, integro, programo e executo. Isso é função frontal. Então, na área pré-frontal, eu tenho a motivação. Na área mais polar frontal, eu motivo um movimento voluntário. Uma atividade motora voluntária, ela é produzida por um conjunto de corpos de neurônios no lobo frontal. Esse conjunto de lobos de neurônios produz quem? Produz e recebe, inclusive, muita dopamina. E eu passo a ter ali a motivação de um movimento voluntário. Motivo para pegar uma caneta, para subir na carteira, para abrir uma caixinha d'água e assim por diante. Mas não adianta só eu ter motivação, eu fazer com que os meus neurônios aqui recebam dopamina. Eu preciso transferir essa informação via associativa. Olha que legal. Então agora essa informação via associativa, ela passa pelo contingente celular da camada 1 ali, que é a camada de associação das células achatadas, das células em maior número, das células que passam pela cápsula extrema, ok? Então eu tenho uma informação de motivação motora que vai chegar na área motora primária, no giro pré-central. E essa área vai realizar quem? Vai realizar a integração. Aqui eu passo a saber qual área do meu corpo eu irei utilizar para aquele movimento. E que não necessariamente eu já estou utilizando. Eu motivo e eu integro a área. Agora o meu corpo já está meio que sabendo que é o meu braço e a minha mão que eu vou usar para pegar a caneta. Mas eu ainda não sei como, mas eu sei que é o braço e a mão que eu vou utilizar. É a parte da integração do movimento voluntário. Eu o motivo e depois eu integro nessa área. Depois a programação, ela retorna para onde? Para a região ali dos giros frontal superior e inferior principalmente. E aí eu tenho a programação do movimento voluntário. Então o que eu faço? Eu motivo, eu integro, eu programo para depois eu executar, tá? Essa é a sequência da tarefa motora voluntária. Veja só, a sequência da tarefa motora voluntária passa por esse caminho, passa pelo caminho de quem? Da motivação via condução associativa para a integração, via condução associativa para a programação. Então aqui eu quero pegar a caneta, aqui eu sei que é a mão que eu utilizo, e aqui eu passo a saber como minha mão será utilizada, abrindo e fechando a mão, eu estou programando. E como é uma programação no córtex, é uma programação fina ou grossa? É uma programação fina, refinada, é uma programação mais acurada, mais específica, perdão. Né? Então eu tenho um refinamento desse movimento voluntário. Toda programação que se faz no córtex é uma programação refinada, uma programação cortical. É mexer os dedos, mexer a língua, mexer o músculo esquelético de uma maneira bem mais ali, sublime. Tá? E daqui eu passo a executar. Só que a descida dessa via não é tão simples. Então veja, eu motivei, eu integrei, eu programei. Obviamente tem um corte frontal ou coronal, não dá para ter aquele tipo de amplidão de ideia, mas depois que programa, o que acontece? Sai desses conjuntos de neurônio programatórios aqui, desses corpos de neurônio, e tem que descer via axonal, concorda? Tem que descer via axônio. Eu tenho que sair da casquinha do cérebro para descer com essa informação. Então essa informação está descendo via axonal por prolongamentos axonais, ou seja, por substância branca. E está passando por essa área aqui, ó, essa área branca logo abaixo do córtex. Toda essa área branca aqui, ela irá convergir para cá, ó. Ela irá convergir para cá, ó. Nesse sentido. Então toda essa área branca aqui, ela terá uma convergência para cá. Para cá para onde? Para todo esse circuito aqui, ó. Essa área aqui,
é chamada de coroa radiada. Então, o que é a coroa radiada? A coroa radiada é uma área de substância branca subcortical, aqui comigo. A coroa radiada é uma área de substância branca subcortical que passa a receber prolongamentos axonais do córtex, passa a receber informação motora nesse sentido, tudo bem? E essa informação motora agora tem que o quê? Ser convergida para cá, ó, para cá. Essa informação motora deverá ser convergida para cá. Mas para cá para onde? Para uma estrutura que caiu na prova em neuroanatomia. Uma estrutura chamada agora de cápsula interna. Então, olha a diferença, hein? Quando eu transporto informação associativa, eu transporto por cápsula extrema. Quando eu desço com informação motora, que já não é mais associativa, o nome está dizendo, informação motora, que são vias de projeção. E as vias de projeção devem passar obrigatoriamente pela cápsula interna. Então a sequência é motivação, integração, programação, através de quem? De fibras associativas supracorticais. Depois eu tenho que descer com essa informação motora, passando por coroa radiada, e depois de coroa radiada, a informação tem que convergir para a cápsula o quê? Para a cápsula interna. Então aqui é a cápsula interna, a área de convergência da informação motora. Depois de cápsula interna, depois isso aqui vai lá para tronco, mesencéfalo, ponte e bulbo, vai chegar no bulbo para decussar, e vai decussar no bulbo, anterior no bulbo, em uma área chamada de decussação das pirâmides, tá? Uma área onde se troca informação. Só para vocês terem ideia, vocês já ouviram falar, né? Ah, ele machucou o hemisfério direito e perdeu o movimento do lado esquerdo do corpo. Por que disso? Porque 70% das informações motoras cruzam e 30% das informações descem para o lado ipsilateral. De novo, diga. Decussação, decussar, é cruzar. Oi? Como que chama a área do decussação? Decussação das pirâmides. No bulbo. Tá? Decussação das pirâmides. Por isso que essas vias motoras são chamadas de piramidais e extrapiramidais. Uma porque as células motoras são piramidais, e outra porque a decussação, onde a informação motora se cruza, é na decussação das pirâmides. Até hoje não se sabe por que chama via piramidal. Então uns dizem que é pela camada cortical motora de células piramidais, outros dizem que é por conta da decussação das pirâmides. Obviamente pode ser pelas duas. Tá? Então de novo, para que vocês não fiquem navegando na informação. Motivação, integração e programação são áreas ali que se articulam entre si, obviamente, através de neurônios associativos de camadas mais superficiais. Depois eu tenho o envio dessa programação, dessa informação já refinada, repito, hein, de movimento fino, hein, não é movimento grosso, no grosseiro, não é manutenção da postura, não é caminhada, não é chute, é movimento bem elaborado, movimento bem programado no córtex. Isso desce pela coroa radiada, vamos colocar o nome aqui, coroa radiada, e depois da coroa radiada isso se converge por fibras também brancas, altamente mielinizadas, da cápsula o quê? Da cápsula interna. Tá? Então, para a cápsula interna, é óbvio que não está chegando informação de camada associativa, está chegando informação de camada o quê? Piramidal, aqui superficial, e piramidal profunda, convergindo para a cápsula interna. De cápsula interna, isso vai descer para tronco e vai descer por onde? Para a matéria nova de neuroanatomia que a gente está tendo lá no laboratório. As informações motoras, elas descem para a área anterior do tronco. As informações sensitivas, elas sobem pela parte posterior do tronco, tudo bem? Então, quando isso sai da cápsula interna, isso vai sendo convergido para o mesencéfalo em uma área aqui chamada de pedúnculo cerebral. Pedúnculo cerebral. É uma área que, vista de cima, é chamada de crus cerebris. Então, a crus cerebris. Daqui desce
a ponte da ponte para o bulbo e no bulbo cruza 70% e 30% desce ipsilateralmente. Tudo bem, pessoal? E obviamente que depois do bulbo, medula, corpo e leva o potencial eletroquímico para a condução muscular da área pretendida. Deu para entender? Tá? Então, basicamente, é isso aí do lobo frontal. Agora, o lobo parietal não é motor. Não são fibras que descem, não é esse circuito descendente. O lobo parietal são fibras o quê? Sensitivas. E aí eu tenho o meu homúnculo sensitivo do giro pós-central e os meus lobos parietal superior e inferior, ou giro parietal superior e inferior, como queiram, nomenclaturas diferentes para fontes de referendado diferentes na literatura. Tá? E aqui eu tenho a interpretação daquilo que sobe, a interpretação sonestésica nos lobos parietais. Então ali eu interpreto o tato, a pressão, a vibração, o estiramento, a dor, tudo isso será interpretado pela informação que sobe. Aí o que eu digo a vocês? Essa informação que sobe, ela sobe pela frente do tronco? Não, a gente acabou de ver que quem veio pela frente vem descendo, sim ou não? Então quem veio pela frente vem descendo e é motor. Quem sobe, sobe por trás e é sensitivo, ok? Tudo bem? Então eu tenho essa informação ascendente vindo na parte posterior do meu bulbo, subindo por dois fascículos que vocês verão no próximo conteúdo: fascículo grácil e fascículo cuneiforme. Ah, professor, mas minha grande dúvida é, nós veremos no próximo conteúdo, então eu devo anotar, isso vai cair agora? Vai pedir? Não vai pedir? Não. Eu sei que essa seria a sua pergunta. Tá? Então eu tenho via sensitiva subindo posteriormente pelo bulbo para depois fazer sinapse aqui, ó, em núcleo grácil e cuneiforme do bulbo, para que isso possa ser distribuído para onde? Para o tálamo, e o tálamo mais uma vez redistribui para o córtex, que é assim que funciona, lembra? O tálamo sempre redistribui função para o córtex e sempre recebe função do córtex para o quê? Para poder decodificar de uma maneira melhor, tá? Então o lobo parietal é um lobo sensitivo, né? O giro pré-central, áreas sonestésicas 1, 2, 3 de Broglie, sonestésicas primárias, é ali que eu tenho o meu homúnculo sensitivo, lembra do meu homúnculo? Ele tinha as mesmas estruturas do meu corpo estereoceptivo, só que essas estruturas eram estruturas que nem sempre tinham o mesmo tamanho. Né? Lembra da história que você vai no consultório do Dario, lá, aquela brincadeira que eu fazia? Você vai fazer, você tem uma cárie, eu falei isso aqui? Não? Falei, né? Tem uma cárie, vai lá no Dario, você entra na sala, que é a primeira coisa que ele fala: cadê o jaleco? Né? Aí depois ele fala: vamos ver o que está acontecendo. Aí ele vai, vê que tem uma cárie, vai debridar aquela cárie e tal, forrar com o número de vidro, espacular a resina, fazer o que ele faz lá, colocar o fotopolinizador, tá. Aí te dá um carbono para morder, lembra? Para ver o quanto ele precisa desgastar e desbastar nessa atividade de oclusão. Aí você morde para ele, tá bom, parece que ele fez ali, encerou o dente da melhor maneira possível. Só que você morde, parece que você está com um tijolo dentro da boca. Né? Então qualquer alteração ali da arcada dentinária, ela nos transparece o quê? Uma condição muito maior, volumétrica ou de tamanho que seja. Porque a área de representação sonestésica da boca é enorme, a área de representação sonestésica da língua é enorme. O meu giro pós-central, sonestésico, a área motora, a sensitiva primária da área da palma das mãos é enorme. Então tudo que está nas mãos, na boca, tem aí uma decodificação cerebral melhor. E tudo que está no cotovelo, nas costas, nas pernas e tudo mais, tem uma área de representação neural pior. Eu fiz o teste da caneta aqui? Fiz, não fiz? Lembra? Quando a gente apontava 2 pontos de caneta na palma das mãos? Então a capacidade discriminativa, o tato que a gente chama de tato epicrítico, que é o discriminativo, é bem melhor na palma das mãos do que nas costas. Então eu tenho uma representação regionalizada diferente do meu homúnculo sensitivo. Tá? Agora, os meus giros parietal, já giros parietal superior e inferior, eles não auxiliam no meu homúnculo sensitivo. É diferente do motor, hein? Então prestem atenção nessa informação. Quando eu falo de características motoras, essa área motora suplementar suplementa a área motora primária. Agora, a área sensitiva suplementar não suplementa essa área. Ela é suplementar por uma outra característica. Ela irá suplementar o indivíduo quanto às características de identificação espacial. Ela não vai suplementar a área sonestésica primária, 1, 2 e 3.
Ela vai ser uma suplementação que espacial, noção organizacional, noção de distância, de espaço, de encaixe, muitas vezes de profundidade, relação entre sonoridade e proximidade de um objeto, tudo isso aqui no lobo parietal. Agora, todos os dois fazem tudo isso, professor? Sim, só que a sonoridade aqui, ó, no parietal inferior, pela proximidade que tem de quem? Do lobo temporal, pela decodificação auditiva. Então eu decodifico a audição e mando também por uma via associativa, neurônios de camada molecular, mando para onde? Para o parietal, para ter essa ideia de distância, de espaço. Isso significa então que se eu estou andando no corredor com os olhos vendados ou não, tem uma pessoa por trás e começa a caminhar velozmente e eu começo a escutar, os passos aumentam com relação aos decibéis. E aí eu vejo que a sonoridade aumenta e eu começo a pensar, poxa, a pessoa está se aproximando. Por quê? Porque essa sonoridade é enviada para o parietal inferior. É enviada do temporal superior para o parietal inferior. E aí eu passo a ter uma associação de informações por camada superficial molecular. Deu para entender? Essa via de associação é chamada de via arqueada. Assim como eu tinha as vias curtas em U, aqui, de área motora primária para área motora suplementar, eu tenho via arqueada aqui, entre temporal superior e parietal inferior. Tudo bem, pessoal? Então, entre temporal superior e parietal inferior, eu tenho via arqueada, uma via que concatena ambas as informações. Outra coisa importante, já falando da parte temporal, vamos cortando, né? Para falar do que realmente é importante, talvez possa cair na prova. Falando dessa parte temporal, o giro temporal inferior ele dobra sobre si. Vocês lembram disso? Para formar a região hipocampal. Numa falha de neurodesenvolvimento, quando há um atraso de neurodesenvolvimento, há uma falha no dobramento do temporal inferior, onde esse giro passa a ficar o quê? A parte hipocampal passa a ficar verticalizada e não horizontalizada. Concatenando informações da coleta da clínica soberana, anamnética e propedêutica em questão, você verifica que o indivíduo tem crises convulsivas ali frequentes, né? E ataques epiléticos frequentes. Vai pedir uma ressonância nuclear magnética ou uma ressonância nuclear magnética funcional e é detectada aí uma falha do neurodesenvolvimento do hipocampo. O que há de se fazer? Interromper através de medicações. Farmacologicamente, prescrever uma formulação, uma medicação que tende a abrandar a neurotransmissão daquela área. Se as medicações não surtirem efeito, o que é necessidade de ser feito? Se as crises convulsivas ultrapassarem de 4 a 5 diárias, a necessidade de intervenção cirúrgica através de uma ablação, através de um corte. Tem que se cortar o hipocampo para as crises convulsivas reduzirem, ok? O professor não vai perder outras capacidades cognitivas ou de memória? Claro que vai, mas você tem que, é claro, colocar numa balança o que é pretendido. Crises convulsivas que vão poder afetar muito o sistema nervoso central ou redução de uma capacidade de memória. Diga. Assim, maluca? Não, mas tá indo bem. Ablação é assim, ablação é um sinônimo para ablação, é interrupção, uma ablação. Essa ablação pode ser uma ablação térmica ou uma ablação física. Ela pode ser feita através de um aquecimento. Não, tá gravando, eu vou ter que ficar meio que em off. Oi, tá tudo bem? Eu vou dar um exemplo de ablação, só. Vou dar um exemplo de ablação térmica. Tá. Vou dar um exemplo de ablação térmica. O indivíduo tem dor lombar. E aí raízes lombares estão saindo lá. Você lembra para formar o plexo lombosacral? Tá? Então são raízes para formar o isquiático, são raízes de quem? De L4, L5, S1, S2, S3. De L4 e S3 vai formar o nervo isquiático. Bom, o cara não tem nada que reduza a dor dele. Então a necessidade de fazer muitas das vezes uma radiofrequência de ablação. É um equipamento de ondas de rádio que emite uma frequência acima de 50 mil Hz. Isso é ligado a uma caneta que tem uma agulha na ponta. Essa agulha não tem bisel, não tem corte. É uma agulha de ponta romba, de ponta arredondada. Isso é colocado através de um equipamento de escopagem, tipo um raio-x real-time, tempo real. Tem lá imagens, um aparelho radiográfico, você está lá vendo, e aí o neurocirurgião vai com essa agulha de ponta romba direto na inervação.
para tentar cauterizar essa inervação, vai fazer uma ablação nessa inervação, vai meio que cauterizar para que não tenha sensibilidade ou anestesia naquela perna, para que o paciente não sinta dor. Muitas das vezes há que se fazer uma radiofrequência de ablação em raízes de ramos dorsais da coluna ali que passam em regiões interfacetais. E tem radiofrequência de modulação, que só altera o fluxo oxonoplasmático, gerando o que a gente chama de ativação antidrômica, mas fica para outra hora isso. Tá? O que eu quero dizer? Quando o cara tem crises convulsivas, o que é a necessidade quando a medicação não funciona? Cortar o hipocampo. Cortar ali, por exemplo, a estrutura que funcionalmente não se neurodesenvolveu bem e fazendo com que ele tenha uma redução dessas crises convulsivas. Digo, muita coisa. O hipocampo, por exemplo, ele modula muitas das ações de motricidade voluntária ligadas a caráter emocional. Tá? Então, por exemplo, o indivíduo se sente estressado e ele tem um baixo neurodesenvolvimento hipocampal, esse estresse ele se transforma no quê? Numa falha sináptica, levando a clonos, movimentos ali incoordenados e frequentes. Então, quer dizer, você tem, além das áreas motoras que foram citadas, você tem uma pseudocoordenação motora e função sináptica motora no hipocampo, só que muito ligada a quem? Muito ligada a fatores emocionais. Então, essa parte do hipocampo, ela pode ser estimulada pelo som, pelas luzes, pela vocalização, porque é uma área de decodificação auditiva, uma área que auxilia também da decodificação visual, lembra? O giro temporal inferior vai levar a informação, vai auxiliar o occipital a decodificar a informação visual. Então, o estímulo visual muito gritante, o estímulo auditivo muito gritante, estresse emocional muito incisivo, faz com que o indivíduo não consiga processar essa informação. Né? Há uma falha no processamento e aí começa com manifestações motoras. Por que se descobriu isso? Através de experimentos com macacos da raça Rhesus. Começaram o quê? A alterar a região hipocampal desses macacos e obviamente verificaram que as crises convulsivas aumentavam. Então fizeram uma relação de causa e efeito com esses macacos. Depois, através do advento da ressonância nuclear magnética e depois funcional, verificaram realmente que as crises convulsivas afetavam a neurotransmissão daquela área. Tem muito. Médio e longo prazo. Memória emotiva. Entendeu? Por isso que quando um paciente é estimulado emotivamente ou ele é estimulado para o mal emotivamente, o hipocampo se sente afetado, se ele não tem um desenvolvimento está aqui. E relacionado com memória, informações de visão, então é uma área assim, que se tiver uma falha nessa questão do desenvolvimento, o cara não consegue processar, então ele não consegue entender, e aí ele fica angustiado, e aí ele fica nervoso, e aí o que começa a acontecer? Se ele não tem um fluxo normal de neurotransmissão, ele já começa a ter movimentos involuntários. É como se o cérebro dele tentasse desligar para que ele não sofresse, né? Mas não sofresse não só emocionalmente, não sofresse neurotransmissionalmente, porque ele não tem um sofrimento neurotransmissional. É como se o cérebro tentasse apagar, né? Para evitar uma falha metabólica. Né? E aí, claro, o médico tem que fazer o quê? Ele tem que equilibrar o que é melhor para o paciente. Ter uma perda de memória emocional ou que o paciente tenha crises convulsivas que possam levar, por exemplo, até uma falha geral do sistema nervoso central. Isso pode acontecer, tá? Pessoal, o sistema nervoso central funciona assim. Se você usa de maneira incoordenada ou descoordenada, você tem morte neuronal e rápido. Pra vocês terem uma ideia, TDAH não tratado, né? Indivíduos que são diagnosticados com TDAH de maneira tardia, né? Não tem um diagnóstico precoce e começam a tratar depois dos 15, dos 16, dos 20, a massa neuronal ela diminui por morte neuronal, por aceleração neuronal, se aumenta a apoptose da massa neuronal.
Isso por em TDAHs não tratados. Então veja como é importante você ter um diagnóstico precoce para essas doenças. Diga. A maioria dos cocainérgicos e anfetamínicos fazem esse efeito, né? Eles são potencializadores de crises convulsivas. É óbvio que você tem que ter uma hereditariedade genética, uma doença de base, ou uma predisposição genética para tal, né? Mas você não vai pagar para ver, né? Então é melhor você pegar a qualidade de vida e tudo mais. Pessoal, tudo bem? Então, depois de frontal, parietal e temporal, nós vamos para a região do lobo límbico. Tá? Vamos falar do lobo límbico. O lobo límbico é diferente do giro límbico. Tá? Então, sistema límbico, perdão, é diferente de lobo límbico. Uma coisa é sistema límbico. Então, vamos fazer a decifração. Uma coisa é sistema límbico. Outra coisa é, lobo límbico. Qual a principal diferença? Sistema límbico e lobo límbico. O lobo límbico é uma soma de giros. O lobo límbico é uma soma giral. O sistema límbico é lobo límbico mais outras estruturas. De novo, o que é um lobo límbico? O lobo límbico é uma soma de giros. O que é o sistema límbico? São os giros mais outras estruturas, tá? Então o lobo límbico é giro do símbolo, é giro parihipocampal, corpo amidaloide e uncus, certo? Então o lobo límbico é soma de giros, é giro cingulado, giro parihipocampal, corpo amidaloide e uncus. E o sistema límbico? O sistema límbico já é mais complexo e completo. Além dos 3 giros que eu comentei, eu tenho para o sistema límbico. Tem o que para o sistema límbico? Corpo amidaloide / uncus. Certo? E aí o sistema límbico já é mais completo. Tem todos esses giros aí, tem o símbolo, tem o parihipocampal, tem o corpo amidaloide e uncus, e você adiciona quem ali? Você adiciona parte do que a gente chama de circuito de Papez, que eu vou comentar já já. Que é o que? Você tem adicionado o fórnix, o corpo mamilar e o tálamo. Olha só, o grupamento anterior do tálamo. Olha só, esse é o sistema límbico. Você viu que o sistema límbico já foge, inclusive, ele se expande além do telencéfalo. Vou citar. E aí o sistema límbico, além dos 3 giros lá, eu tenho o fórnix, o corpo mamilar e o grupamento anterior do tálamo. Deu para entender, pessoal? Então o sistema é mais complexo e mais completo. O lobo, ele é mais reticente à massa giral. Então vamos falar do lobo. O primeiro giro aqui do lobo límbico é um lobo supracaloso aqui, ó. Ele fica para cima do corpo caloso, que é o giro do símbolo, ou giro cingulado. Ele representa a decodificação das emoções, dos sentimentos e dos instintos, dentre eles o instinto sexual. Tá? Instinto sexual que muitas das vezes aqui é estimulado por quem? Pelo giro pós-central, a área somestésica. E vale lembrar que esse corte sagital mediano, nessa face medial, traz consigo a área da genitália, não é? A parte dos genitais fica por dentro da massa encefálica. Quem fica na parte convexa aqui, ó, é rosto, quem fica aqui é mão, aqui é coluna, e por dentro, numa vista medializada, quem fica aqui são os membros inferiores e os órgãos urogenitais, a genitália. Então significa que se eu estimulo a genitália, a proximidade com o lobo, com o giro cingulado é muito grande. Então quer dizer, eu consigo aumentar a libido, eu consigo aumentar o desejo sexual e o instinto sexual através da manipulação da genitália. Olha, vocês sabem disso. Então eu tenho muita proximidade daqui com aqui. Ah, tudo bem? Além disso, qual a importância emocional? Vamos fazer um paralelo com a dor. Já falando do circuito de Papez. A parte emocional, o indivíduo sente dor, não sente? É claro que sente dor. E é claro que se o indivíduo sente dor, essa dor é percebida no tálamo, e a gente já viu isso. E essa área cuida das emoções. O tálamo, ele tem uma função de redistribuição. Olha que coisa incrível. Então a dor é redistribuída para a região límbica, para o giro cingulado. Da mesma maneira que a dor é distribuída para onde? É distribuída para
o giro pós-central, para a área sensitiva. Então vamos com calma. Eu peguei, ó, calma, vai dar certo. Eu fui lá e te belisquei, ou te espetei, ou te furei, sei lá. Fui lá. Tá. Aí vem a informação somestésica por neurônio aferente sensitivo. Vai pegar e entrar no corno posterior da medula, certo? Depois vai fazer sinapse no corno posterior, ir para o lado contralateral, subir por trás do espinotalâmico lateral anterior. Vocês vão ver isso. Depois vai para o tálamo. O que acontece quando esse sinal de dor chegar no tálamo? Você entende que dói. Quem que compreende que dói? O tálamo. Por enquanto é o tálamo. Só que o tálamo não fala que é teu braço que está doendo. Ele só fala que está doendo. Só que esse tálamo não é um centro de redistribuição? Sempre foi. Então esse tálamo tem que mandar informação para o homúnculo sensitivo, para a área do teu braço. Aí vai lá o tálamo e manda a informação, por exemplo, para a área do braço dela. Mandou a informação para a área do braço, ótimo. Ela já entendeu que dói o braço. Só que ele não manda informação só para a área do braço. Ele já mandou informação para a área emocional também. Olha que coisa incrível. O tálamo redistribui a dor para a área do corpo, que é para doer, na área do corpo específica, e ele manda essa informação de dor para uma área emocional. Para o cara pensar assim, poxa, eu não vou me aproximar mais do professor Maurício, porque ele me espetou. Então eu já tenho aversão a ele. Emocionalmente eu já tenho alguma, já criei alguma intempérie emocional contra mim, ela já criou, porque eu a espetei. Isso é feito onde? No lobo, ou melhor, no giro do símbolo. Então aqui ela já começou o quê? A criar, aqui ela já começou a criar uma memória para dor. Começou a criar uma memória para dor. Por quê? Porque dessa área de símbolo eu tenho a continuação para onde? Para a área para-hipocampal. Ela já está memorizando essa dor no para-hipocampo. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Só que o que acontece? O tempo vai passando, o processo inflamatório vai indo embora. Não tem mais inflamação. Depois de 1 a 2 semanas, aquele espetado que eu dei com um garfo nela, que ela estava tentando pegar minha batata frita, eu falei, não, espetei o braço dela. Então, depois de 2 semanas, o processo inflamatório foi embora. Só que o que essa dor deixou de herança? Mais dor, só que não uma dor mais física, só que parece que é físico. Ela ainda acha que o braço dela está doendo, que tem alguma lesão interna, que aquilo tem um problema, que pegou uma raiz neural, e Por quê? Porque essa informação aqui, ela já saiu dessa área aqui e ela foi para onde? Depois que o tálamo enviou, essa informação foi para lá, foi para a área do corpo que foi espetada, depois criou memória no símbolo e depois isso veio para cá, ó. Veio para o fórnix, ok? Então veja a sequência de informação dolorosa. Ela saiu da região de giro e foi para uma região fornical, para o fórnix. Do fórnix, o fórnix termina aqui, ó. Parece que morfologicamente o fórnix termina aqui. E aqui nós não tínhamos o hipocampo, o hipotálamo, sulco hipotalâmico, e aqui a bandeirinha lá de São João, aqui é o hipotálamo. O fórnix termina aqui, ó. Morfologicamente e macroscopicamente, o fórnix termina aqui. Só que passando por dentro do hipotálamo há uma via neural. A gente não consegue ver, mas tem uma via de feixes ali. Essa via desce pelo hipotálamo até chegar numa área chamada de corpo mamilar, tá? E aí eu tenho um corpo mamilar aqui, ó. Essa via aqui, ó, é uma via muito importante, que se estimulada, ela sobrecarrega o corpo mamilar, e o corpo mamilar tem que fazer o quê? Dissipar essa informação. O corpo mamilar, muitas das vezes, ele rearranja essa informação e nada acontece. Quando a informação aí sensorial é muito forte,
Quando o indivíduo memorizou bastante, esse corpo mamilar não aguenta e joga essa informação para o tálamo. O que o tálamo faz? O que é a função do tálamo? Identificar que dói. Deu para entender? E aí o tálamo fica identificando essa dor no braço dela, mesmo sem ela ter lesão. Isso é um circuito de Papez. É um circuito do qual começou com uma lesão física, essa lesão foi identificada, e da mesma maneira armazenou-se essa informação como uma memória emocional. Essa informação de giro cingulado foi para o fórnix, chegou no corpo mamilar e depois reverberou para o tálamo através da via mamilotalâmica. Esse é o circuito de Papez, um circuito de retroalimentação positiva da dor. Só que aqui não é mais dor física, é uma retroalimentação de que tipo de dor? Não só neuropática, psicogênica, né? Porque o indivíduo ele está o quê? Ligado emocionalmente, sentimentalmente com a dor, criou memória para a dor. Então é uma dor muito mais psicogênica do que neuropática. Diga. Como que trata isso? Como é que trata? Eu dei exemplo de jogador de futebol que eu tratei? Então, basicamente é aquilo. Né? Você pode tratar desvinculando as áreas cerebrais do que é direita e esquerda. Você pode tratar através de uma conversa, de um bate-papo focado e, obviamente, tentando diminuir o que a gente chama de catastrofização do indivíduo, cinesiofobia. É um cara que tem fobia do movimento, ele é cinesiofóbico. É um cara que tem catastrofização. Tudo ele acha que vai se tornar pior, que será pior, que é pior, que o quadro doloroso dele não tem cura. Tá? Nós vamos falar disso no próximo bimestre também. Ok? Então eu tenho uma via mamilotalâmica hiperestimulada. O jogador de futebol, você não lembra, Fernando? Coloquei o espelho, o braço dele atrás do espelho, comecei a brincar com a mão boa. Vocês não lembram disso? Você não falou pra gente. Então vou falar. Teve um atleta de futebol profissional que eu fui prestar uma consultoria no clube para fisioterapeutas que trabalhavam nesse clube de futebol. Clube conhecido. E aí o que acontece? Cheguei lá, tinha um atleta, o atleta tinha batido o cotovelo numa placa de concreto no gramado. E aí fui fazer uma avaliação física, inchado, vermelho, quente pra caramba e tal. E aí a gente começou com recursos anti-inflamatórios analgésicos, era uma dor aguda, né? Senão fosse de dor, calor, horror, perda da função, tumefação, tava inchado, tava quente, tava vermelho, tava tudo mais. Aí a gente entrou com gelo, crioterapia com laser de baixa intensidade para bloquear, por exemplo, liberação de prostaglandina, ácido araquidônico, ciclooxigenase 2, sei lá, bem pega os vasodilatadores, bradicina, histamina, colocamos um laser lá, beleza, funcionou pra caramba. Pô, 2 dias o cara já estava com o cotovelo sequinho e tal. O que acabou acontecendo? Não sei o que ele estava pensando naquele dia, ou emocionalmente abalado. É isso que acontece. Né? Aquele dia, naquele momento, acontece aquilo, o cara já memoriza a dor de uma outra maneira. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses o cara com aquela dor. De uma ressonância, primeiro de uma tomografia. Devia já ter pedido a ressonância. Você espera a tomografia, tem coisas que você não vê, o atleta não se garante, você também fica em dúvida, aí pediu uma ressonância. T1 e T2, né, que são as ponderações mais comuns da ressonância, T2 e FAT7, saturação de gordura, depois eu explico para vocês vão aprender isso no último trimestre de neuronário. Aí o que acontece? Não tinha nada no cotovelo, nada por dentro, e o cara dizendo que tinha dor. Aí eu falei, poxa, esse cara se encaixa no modelo biopsicossocial de avaliação. O biológico eu já vi que não tem nada, e o social psicológico? Aí a gente já começa, o que você faz, a primeira vez que você faz de manhã quando você acorda? Eu testo a dor. Né? Sempre assim, o cara tem dor crônica, a primeira coisa que ele faz quando acorda de manhã é testar a dor. Não, estou doendo, hein? Acorda no outro dia, nossa, eu estou doendo como ninguém, né? Então o cara fica testando. Quanto mais ele testa a dor, mais ele memoriza. Entende? Porque a gente memoriza todos os fatos que estão gritantemente importantes para a gente na vida. O que você estava fazendo dia 4 de agosto do ano passado? Você lembra? Não lembra, né? E do seu aniversário, você lembra? Claro que você lembra. Porque todos os fatos são importantes para a gente memoriza. Você acha que uma dor que acompanha o cara durante 4 meses já memorizou? Claro que memorizou. Então, Fernando, o que eu fiz? Comprei um espelho, mais ou menos esse tamanho assim, como se fosse olho. Coloquei inclinado assim, falei para ele, fulano, coloca o braço atrás do espelho aí para mim. Aí, deixou o braço lá, comecei a brincar com a mão boa, com o braço bom dele. Esticar o braço, dobra o braço, abre a mão, fecha a mão. Comecei ali, cinesiologicamente, realizar e fazer o comando verbal para que ele realizasse alguns movimentos. Depois de 5 minutos eu pedi para ele olhar no espelho. Ele foi olhando no espelho e foi vendo o reflexo da mão boa dele, do braço bom e tal. Depois de 10 minutos ele esqueceu que o outro braço estava atrás do espelho. Se ele esqueceu do braço, ele esqueceu de quem? Da dor. Foi a primeira vez em 5, 6 meses que ele tinha esquecido da dor. Então você fez ele desvincular cerebralmente os hemisférios e obviamente esquecer do braço esquerdo e esquecer da dor. Então ele começou a entender que a dor dele também tinha
uma fundamentação psicogênica. E aí a gente faz outros recursos terapêuticos, não só esse, recursos com cards, que são importantes, assim, para saber o que é direito, o que é esquerda e tudo mais e tal, para ele poder desvincular a área cerebral, que foi bem bacana, e depois surgiu o resultado. Então o paciente tem que ser encaixado no modelo biológico, psicológico e social. Social, quantas coisas ele deixou de fazer ao longo desses 4 meses por conta da dor? É a dona Maria, o seu João, deixou de ir no supermercado, deixou de ir numa festa, deixou de ir no aniversário, deixou de ir num baile por conta da dor. Piorou as relações interpessoais, o marido com o esposo, esposa com o marido. A esposa duvida que esse cara tenha dor tão frequente desse jeito, e tem briga em casa. E o cara também duvida, não é possível que ela tenha essa dor, está inventando que ela tenha essa dor. O que eu já recebi de paciente de consultório assim, não é uma festa. Então é assim, é uma memória que está ali e que ela tem que ser desvinculada. Alguns médicos, eles partem do pressuposto que algumas formulações ou medicações possam ajudar. Então hoje, as principais medicações que são empregadas para dor crônica como essa, psicogênica, são os antidepressivos. Deu para entender? Que o cara que tem dor crônica está um passo da depressão, porque nada funciona para ele. Ele toma nimesulida, codeína, morfina, tramadolol e nada passa. É claro que a dor dele não é química. Ele não tem substância química para bloquear. Ele tem um apego e uma memória da dor no sistema nervoso central. E como é que você faz para desmemorizar alguma coisa? Você tem que tentar dar o quê? Um não psicoestimulante, mas uma medicação contensora. Então, duloxetina, amitriptilina, sertralina. Então, normalmente aquelas fórmulas para dor crônica tem o quê? O relaxante muscular, o analgésico e o antidepressivo. Só que vocês, eu faço votos que vocês tenham uma outra ideia desse tratamento. E não hipermedicalizar o paciente. Tratar de uma outra maneira, dentro da esfera biopsicossocial, tratamento humanizado. Pessoal, então beleza? Então, circuito de Papez é isso. Região cingulada, a região do fornix, depois o corpo mamilar e depois o tálamo. Eu contei para vocês a história do corpo fornix, né? Sim. Ixi, é isso aí. Pessoal, alguma dúvida? Acho que não, né? Tá? Oi. O corpo mamilar, ele vai modular essa informação aí de dor. Essa informação de dor psicogênica, é o corpo mamilar. Quando ele não aguenta as pontas, quando ele recebe muita informação, ele passa para o tálamo. Ele transfere a informação para o tálamo, e aí o tálamo interpreta como dor. E aí o cara sente a dor, sente que dói, porque o tálamo faz isso. Né? E detalhe, sente que dói, e como a função do tálamo é redistribui para o braço de novo. Tá? Porque o cara está pensando no braço. Pessoal, eu acho que era isso. Adicionado a isso, a gente tem a imagem do nosso próprio tálamo e das funções talâmicas para a gente terminar. Deixa eu apagar. Então essa massa ovoide aí, está dividida em 3 cores, é o nosso tálamo, veja só. E o tálamo é uma massa ovoide na região central de encefálica. Esse tálamo é dividido em 3 grupamentos. Eu tenho um grupamento anterior, eu tenho um grupamento medial e um grupamento lateral. 3 grupamentos talâmicos importantíssimos que são divididos por uma estrutura chamada de lâmina medular interna, que inclusive está na prova. Tá? Então eu tenho o grupamento anterior do tálamo, é exatamente o grupamento que recebe a informação do corpo mamilar. Tá? Então o grupamento anterior do tálamo é exatamente a área talâmica que recebe a informação do corpo mamilar. Por isso a função do grupamento anterior é o que? Decodificação da dor psicogênica. Então já matamos o grupamento anterior talâmico. Grupamento medial do tálamo, associado ao grupamento ventrolateral, que é o grupamento lateral da parte ventral, tá? Esse grupamento ventrolateral e o grupamento medial, eles são importantes principalmente na redistribuição sonestésica, na redistribuição da sensibilidade. E quais? Vamos ver o que passa por aí. Passa principalmente a gustativa. Lembra da via gustativa? Quais eram as 3 vias que nós vimos em neuroanato que passavam pelo tálamo? A óptica, a auditiva e a gustativa. A óptica saía lá da região de retina, vinha pelo nervo óptico, cruzava no quiasma óptico, passava em corpo geniculado lateral do tálamo, passava em colículo superior do mesencéfalo e ia para o campo visual, para a área de codificação visual, principalmente para reflexos de pupila ou reflexo de olhar, de ser estimulado
acostumado visualmente a olhar rápido e tal. Depois auditivo, é óbvio, né? Você tinha a informação ali do nervo coclear, isso ia para onde? Isso ia para corpo geniculado medial do tálamo, colículo inferior do mesencéfalo, colículo inferior córtex auditivo, ali no lobo temporal superior e médio, tá? E a via gustativa da língua, captação de nervo corda do tímpano, de corda do tímpano aonde? Grupamento medial e grupamento ventrolateral do tálamo, para depois ir para a ínsula. E a ínsula decodificava a gustação, ok? Tudo bem, pessoal? Tá? Então, grupamento medial e grupamento ventrolateral talâmico redistribuem, por exemplo, esses tipos de informação. Aqui, o geniculado lateral, a visão, o medial, a audição, tá? E é mais ou menos por aí. E a área motora de redistribuição é o grupamento medial na área dorsal, tá? O dorsolateral. Então a porção dorsolateral é a porção de redistribuição motora, é a parte motora do tálamo, é onde o tálamo recebe a informação cortical e processa essa informação, programa essa informação como um núcleo extrapiramidal, sim ou não? Como um núcleo extrapiramidal, um núcleo de processamento, de programação motora de movimentos grosseiros, já que os movimentos refinados eram programados no córtex, dessa região dorsolateral, a programação dos movimentos grosseiros. Agora, se eu tinha a lâmina em Y, a lâmina medular interna, eu também tenho uma lâmina aqui, que é a lâmina medular o quê? Externa, tá? Ou lâmina medular lateral. A lâmina medular externa ou lâmina medular lateral divide todos esses núcleos aí talâmicos de um núcleo chamado de núcleo reticular do tálamo, que é esse núcleo verdinho. Todos os outros núcleos talâmicos são núcleos de processamento que? Excitatório. Olha que informação importante. Todos os núcleos talâmicos que nós vimos até agora, ó. Todos os núcleos do grupamento medial, todos os núcleos do grupamento anterior, todos os núcleos do grupamento lateral são o quê? São núcleos de processamento excitatório, tá? Então, excitando um tecido, excitando o córtex ou levando informação para excitar na musculatura ou tecido periférico. Agora, esse grupamento ali mais lateral, ou melhor, esse núcleo reticular que está em verde, ele faz um processamento o quê? Um processamento inibitório e não excitatório. Então esse núcleo reticular faz assim, ó, grupamento lateral, baixa a bola aí. Ó, grupamento medial, baixa a bola aí. Ó, grupamento anterior, baixa a bola aí. Então ele é um controlador, ele passa a gerar um equilíbrio aí com relação ao estímulo desses núcleos. Perdão, se eu só os estimular, o que vai acontecer? Eu vou ter uma hiperatividade cortical ou terei uma hiperatividade periférica. Então essa formação reticular, esse núcleo reticular talâmico, ele controla para menos. Ele vai fazer um abrandamento dessas informações. É assim como se o nervo vago fizesse para o coração. O que o nervo vago faz para o coração? Ele estimula ou inibe o nódulo sinoatrial? Ele inibe. Quem estimula é quem? A cadeia ganglionar, principalmente a cadeia cervical ali superior, né? Então ali eu tenho estímulo para o nódulo sinoatrial, enquanto o nervo vago gera um caráter de neurotransmissão inibitória para o nódulo sinoatrial. A mesma coisa aqui, quem faz esse controle de feedback negativo para todos esses outros núcleos é o núcleo reticular. Tudo bem, pessoal? Ótimo. Alguma dúvida dessa imagem? Não? Então nós vamos voltar para a imagem anterior, só para falar um pouco sobre o SARA. Quem é o SARA? O Sistema de Ativação Reticular Aferente ou Ascendente. O que isso significa? O meu córtex precisa estar em vigília a maior parte do tempo. Então o meu córtex precisa receber o quê? Dopamina, precisa receber serotonina. Então o tálamo é o centro de redistribuição para o córtex e obviamente periférico também. Então eu tenho um mesencéfalo, a ponte e o bulbo, como vocês já sabem. E o meu mesencéfalo, quando cortado transversalmente, ele tem mais ou menos essa imagem aqui. Eu acho que eu já até passei isso para vocês. Né? Isso é uma imagem de um corte transversal do meu mesencéfalo.
Isso é um corte transversal do meu mesencéfalo. Ó. Ok? Muito bem. Eu tenho núcleos aqui. Só que esses núcleos não são núcleos da base, são chamados de núcleos acessórios. Eles fazem uma assessoria dos núcleos da base. Essa área escura aqui é chamada de substância nigra ou negra. O que a substância nigra ou negra produz? Dopamina. E por que ela é nigra ou negra? Porque tem melanina. Então é uma substância que tem dopamina e melanina. Mas para que tem que ter melanina aí, professor? Para manter o pH favorável para a coexistência da dopamina, ok? Então é uma área que eu tenho melanina e dopamina, uma área que a principal área produtora de dopamina no sistema nervoso central, substância nigra ou negra aqui. E ela vai o quê? Tem uma via chamada de mesotalâmica, vai enviar a dopamina para o tálamo, e adivinha o que o tálamo vai fazer? Redistribuir a dopamina para a região cortical. É assim que funciona o SARA, que é o sistema de ativação reticular aferente ou ascendente. Tá? O tálamo passa a enviar a dopamina para manter a vigília, a capacidade de cognatos, capacidade cognitiva encefálica. Tá? Os indivíduos com TDAH, por exemplo, têm uma falha no SARA, o sistema de ativação reticular aferente. E como é um sistema que mantém a vigília, esses portadores dessa síndrome normalmente têm uma troca do ciclo de sono e vigília também, uma alteração do ciclo circadiano. Os caras ficam acordados de madrugada e ficam dormindo de dia. Diga. Vai do tálamo para onde? Do tálamo para o córtex. Havia mesotalâmica que normalmente ligada a Dopamina no mesencéfalo, substância líquida vai jogar para o tálamo. E o tálamo redistribui para o córtex. Tá? E claro que eu não tenho só dopamina. Eu tenho também serotonina, que é produzida na região de ponte, tá? Em uma área chamada de núcleo magno da RAF. Tem uma área na ponte chamada de núcleo magno da RAF. Esse núcleo magno da RAF produz essa serotonina que faz a mesma coisa, joga a serotonina para o tálamo e o tálamo redistribui a serotonina para o córtex. Tá? É isso que se faz. Professor, o que mais você pode dizer? Não, esse é um corte transversal do mesencéfalo, depois nós vamos detalhar melhor esse corte, inclusive lá na neuroanatomia, a Hello Kitty do capeta. Muito bem, isso foi para analisar. Não tem, mas tem consciência lá no córtex quando recebe a dopamina, quando recebe a serotonina. Porque a esquizofrenia é um aumento de dopamina. É uma alteração, uma disfunção dopaminérgica. Nós vamos comentar sobre isso. Mas aí vai ser no terceiro bimestre. Vai ser TDAH, esquizofrenia no terceiro, e no quarto bimestre vai ser transtorno de personalidade limítrofe borderline e transtorno afetivo bipolar. Só que assim, quando a pessoa tem insônia, não dorme de dia. Quando a pessoa tem insônia e não dormir, aí não é ansiedade. Eu fico um ciclo sono-vigília, aí dá um pouco. A pessoa que teria deficiência de melanina dessa parte teria algum problema? Parkinson. Então, o que é o parkinsonismo? O parkinsonismo é a diminuição da produção dopaminérgica, da substância negra, diminuição ou cessação completa da produção de dopamina. Agora, o que acontece para essa dopamina parar de ser produzida? Aí você, obviamente, tem uma heredabilidade genética, você tem mais de 250 genes relacionados ao Parkinson. E aí o que acontece? Qual o problema ali molecular? Você tem uma redução de influxo de cálcio na substância negra. Quando você tem uma falha metabólica por redução de influxo de cálcio, você para de produzir dopamina. E quando você para de produzir dopamina, o que acontece? Você começa com manifestações parkinsonianas que vocês vão ver também nesse próximo bimestre comigo. Tudo bem, pessoal? Tá? Então a dopamina faz o quê? Ó, que inglês já vou falar já. O que a dopamina faz? A dopamina é um neurotransmissor excitatório para o sistema o quê? Nervoso central. Só que a dopamina é o neurotransmissor inibitório para o sistema nervoso o quê? Periférico. Então o cara que é normal, o cara que não tem Parkinson, tá aqui. Né? O cara tem uma ativação central normal, neurotransmissão normal, cognição normal, pensamento lógico abstrato
nervoso periférico inibido. Ele não treme. Por que o sistema nervoso periférico está inibido? Porque a dopamina periférica inibe, Cristo. Agora o cara que tem Parkinson, ele tem dopamina? Não. Então o sistema nervoso central está o quê? Inibido. E o sistema nervoso periférico? Excitado, né? Então, mas o tremor do Parkinson, para, Zanuzzi. Eu chamo agora do sobrenome, Zanuzzi. Não. E aí o que acontece? O cara que tem Parkinson, ele tem dopamina? Não. Então como é que está o sistema nervoso central dele? Inibido, não tem neurotransmissão, não tem neurotransmissor. E o sistema nervoso periférico? Está cortando as sinapses lá, dos neurônios internucleares da medula? Não, então ele começa a ter um tremor. E por que ele tem um tremor? Porque na hora que é para programar o movimento, ele não tem neurotransmissor. Se ele não tem neurotransmissor para programar o movimento, ele começa o quê? Tremer. Chama tremor intencional do Parkinson. Mas não é que ele tem intenção de tremer. É que quando ele tem intenção de realizar o movimento, ele treme. Deu para entender? Por isso chama tremor intencional. Quando ele tem intenção de realizar o movimento, ele não tem neurotransmissor para programação, ele começa a tremer. E aí o Parkinson tem as características clínicas assim, ó. Ele tem uma marcha festinante, que é isso aqui. Já viu, senhorzinho? Para, marcha festinante. Ele tem. Por quê? Qual é a via motora que está alterada no cara que tem Parkinson? É a piramidal ou a extrapiramidal? A extra. A programação não é cortical, a programação é o quê? De movimentos grosseiros está sendo aonde? Num núcleo acessório. Né? Então o que ele começa? Ele começa a não conseguir ter programação de tronco. Então ele começa com marcha festinante, anteriorização de tronco, semiflexão de cotovelo, sintomas de contar pílulas, que fica assim, ó, assim, e aquela lininha pega moscas. Sabe a velha da praça? A velha da praça? Então é Parkinson. É isso aqui, o idosinho que tem Parkinson. Vocês não vão pro céu. Não cai Parkinson. Não, pessoal, mas foi legal, pô. É isso aí, é um aprendizado. A mesolímbica vai. Depois nós vamos voltar, que é a via de recompensa, né? E no núcleo accumbens, aquela via provavelmente vai cair. Que tem a ver Com o Zé, com o núcleo accumbens. Pessoal, tudo bem? O que mais? Eu acho que é isso aí, né? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Eu ia falar, saúde. O que acontece? Não está faltando influxo de cálcio ali? Não, isso precisa ser microneira, no Parkinson. Falta influxo de cálcio, falta dopamina, Parkinson. Não é? Agora, saúde. Sabe o que eles estão fazendo? Um tempo para cá já, usando creatina. Sabe a creatina? Para aumentar o fornecimento de energia cerebral para diminuir aí as crises parkinsonianas e até mesmo usando como profilático indivíduos que já têm herdabilidade genética na família. Bem legal, cara. Né? Porque aí você tem aí, você acelera uma atividade metabólica mitocondrial nessa área, consequentemente, né? Você vai ter produção de energia satisfatória e influxo de cálcio, troca de íons com uma facilidade maior. Tá? Então, assim, caminha nesse sentido, né? A melhor qualidade de vida caminha nesse sentido, se melhorando a capacidade nutricional, melhorando o nível de atividade física, redução de estresse, qualidade do sono, tudo isso para melhorar o quadro clínico do paciente. Tá? Pessoal, alguma dúvida? Precisa falar de via mesolímbica? Não precisa, né? Via mesolímbica, vocês sabem, vai do mesencéfalo do núcleo accumbens, é uma via que tem neurônios GABAérgicos, né, de inibição de um potencial ali, uma potencial disfunção do indivíduo. Quando você tem uma redução de GABA nessa via mesolímbica, o indivíduo passa a não se sentir satisfeito com os mínimos prazeres da vida, e aí ele tem aquelas manifestações lá, tá? Ok? Muito bem.